todos. Eu gostaria de pedir àqueles que estão com aparelho celular que possam desligá-los ou então manter apenas para vibrar, para que não atrapalhe a nossa atenção, né? Vamos tentar, pelo menos nesse momento que nós estamos aqui reunidos para estudo, deixar os probleminhas lá fora um pouquinho, para a gente ter nossa atenção aqui. Nós vamos ler uma página agora de preparação para o nosso estudo e logo após faremos a prece. A nossa página hoje tem sob o título Obsessores e Tentações. E nos diz assim: ao contato das ideias renovadoras que te bafejam, afirma-te na disposição de estudar e servir, como vistas a sublimação que demandas. Muitas vezes, porém, te lamentas contra obsessores e tentações, imputando a eles fracassos e desencantos que te assoberbam. Uns e outros, contudo, são frutos de tua sementeira ou circunstâncias forjadas por teu próprio comportamento. Partindo do princípio de que somos mais ou menos indiferentes a todos aqueles que não conhecemos, apenas experimentamos atração ou aversão por aqueles espíritos com os quais já convivemos nas existências passadas. Diante, pois, de nossos desafetos, convém profundo autoexame para verificarmos até que ponto seremos nós e eles os seguidores e os perseguidos. Achamo-nos entre obsessores e tentações, à maneira de alunos entre colegas e percalços da escola. A prece ser-nos a socorro contra o império das sugestões deprimentes. Nunca olvidar que somente a luz vence a sombra, tanto quanto só o bem vence o mal. Do livro Portal da Luz, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Vamos agora fechar nossos olhos para nos conectarmos em sintonia com essa espiritualidade maior e assim dizermos: ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, obrigada pelo dom da vida. Obrigada pela oportunidade que nos dá através da presente existência. Obrigada pela presença junto a nós de Jesus, nosso Mestre, de espíritos amigos que estão sempre ao nosso lado, a nos ajudar e a nos incentivar. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga da Casa de Luz e Amor, que nos ampara e que aqui nos coloca sempre à nossa disposição. Pedimos a essa espiritualidade que olhe por cada um de nós, mas acima de tudo, olhe por aqueles irmãos que nesse momento sofrem, que choram, que passam por suas dores, sejam elas físicas ou materiais. Mas rogamos a Ti, ó Mestre, que nossa mente, nosso coração estejam abertos à palavra do nosso irmão Mário, que aqui se encontra de boa vontade. Que a sua palavra seja fácil, que seu espírito amigo ajude e que nós possamos emitir a ele nossas vibrações melhores e que possamos estar conectados a todas essas emanações de luz e de amor que nos são dispensadas nesse momento. Por isso te pedimos, ó Jesus, para que possamos dar por iniciada essa tarde e noite de estudos nessa casa abençoada de luz e amor.
Fique conosco, ó Mestre, e que em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciado o estudo da noite. Graças a Deus. Marcos de Mário, o tema de hoje é mediunidade e obsessão, né? Que Deus te abençoe. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar aqui com vocês nesta noite para tratarmos de um tema da máxima importância. Mas antes nós estamos trazendo aqui o abraço fraterno e carinhoso daqueles que realizam a Rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade, onde nós também colaboramos. E o tema de hoje, inclusive, tem a ver com a própria Rádio Rio de Janeiro, já que nós estamos à frente do programa Mediunidade e Obsessão, que vai ao ar todos os domingos, às 17 horas, ou melhor dizendo, né, às 5 da tarde. Tá? E esse programa, na verdade, teve origem num livro nosso, que é o livro Mediunidade e Obsessão. Quando o livro foi lançado, a pedido da editora, por causa da Bienal Internacional do Livro, né, que a cada 2 anos é realizada aqui no Rio de Janeiro, e a editora na época, Novo Ser, não tinha no seu catálogo um livro sobre mediunidade, e as pessoas entravam no stand fazendo perguntas sobre mediunidade e a doutrina espírita. E eu fui convidado então a escrever. E o livro é de perguntas e respostas sobre a mediunidade e a obsessão. O livro foi lançado, e na época o nosso queridíssimo Gerson Simões Monteiro, que estava à frente lá da Rádio Rio de Janeiro, ao receber o livro, disse assim: olha, esse livro aqui dá um programa, você não quer fazer? E aí nós aceitamos o desafio e lançamos o programa Mediunidade e Obsessão, que está no ar aí até hoje, já está fazendo 3 anos que o programa está no ar, com a participação dos ouvintes fazendo as suas perguntas, estudando os casos. E então hoje nós estamos trazendo o livro, inclusive, entre outras obras de nossa autoria, e no final aqui da reunião, aqueles que quiserem conhecer, quiserem adquirir, nós estaremos lá do lado de fora, para atender e autografar, abraçar e conversar com todos. Para desenvolver o tema de hoje, então, sobre a mediunidade e obsessão, nós vamos nos basear numa obra importantíssima da literatura espírita, que é o livro Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que foi uma grande médium brasileira, escritora, uma pessoa centrada em Kardec, na doutrina espírita, e nessa obra, como diz o próprio título, ela recorda o desenvolvimento e a educação da sua mediunidade, trazendo diversos casos e as instruções dos seus benfeitores espirituais. No último capítulo, ela trabalha as questões ligadas à obsessão e desobsessão. E ela deu por título nesse capítulo o complexo obsessão. Então nós vamos acompanhar o que a nossa Ivone Pereira nos traz, mas é claro, também inserindo, e ela faz questão de fazer isso, as colocações de Allan Kardec sobre a obsessão, que segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, a obsessão é o maior flagelo atual da humanidade. Mas ela é invisível, é sorrateira, porque nem sempre nós percebemos a ação dos espíritos inferiores sobre nós. Por isso, então, nós vamos abrir aqui o nosso estudo, trazendo Allan Kardec, na definição que ele nos dá sobre o que é obsessão. Essa definição não está em um livro dos médiuns, mas sim em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a chamada coletânea de preces espíritas. E Allan Kardec nos oferta uma prece para aqueles que estão sofrendo uma obsessão. E antes de nos entregar a prece, ele faz todo um prefácio, toda uma introdução para falar sobre a obsessão. E aí então que ele dá a definição espírita desse processo.
Então, diz Kardec, a obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Naturalmente, nós estamos aqui entendendo a influência e a ação persistente de um espírito mau, de um espírito moralmente inferior, que tem algum desejo de vingança sobre nós, em relação a coisas ligadas às nossas existências passadas, ou que simplesmente inveja a nossa felicidade, e ele não quer o nosso bem. Então ele vai fazer uma ação contínua sobre nós, e vai nos atingir através do pensamento, podendo nos levar a um transtorno mental, que antigamente se chamava de loucura, ou também a transtornos de ordem física. Tudo isso é possível e nós vamos estudar isso hoje aqui, acompanhando o raciocínio que a nossa Ivone Pereira nos traz a esse respeito. E ela, com a sua experiência muito grande, vai então nos informar que na maioria dos casos, ou seja, não é em todos os casos, mas em sua grande maioria, as pessoas que chegam ao centro espírita apresentando um quadro de obsessão, então esse chamado obsediado, ele não tem condições de sozinho conseguir combater essa ação desse espírito ou desses espíritos, que muitas vezes é mais de um exercendo essa ação. Por quê? Porque às vezes nós encontramos o quadro da subjugação total, ou seja, o obsediado, a pessoa encarnada, está completamente sob o domínio do espírito obsessor. Então, nesse caso, que caracteriza a subjugação, ela não tem condições sozinha de sair desse processo. A outra questão é que o obsediado, muitas vezes, apresenta fraqueza moral. Ou seja, ele ainda se compra